E aí pessoal, 100%? Beleza pura? Bom, eu sou o Everton Pereira e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre circuitos hidráulicos que utilizam duas bombas, ok? Bomba é um componente caro, então não é à toa que se coloca uma bomba a mais no sistema. Qual que é o objetivo? Será que realmente há alguma vantagem? O que se pensou para colocar duas bombas em um circuito? Nós vamos ver, eu vou apresentar para vocês um circuito agora e depois desse circuito, aí eu vou fazer algumas considerações. Então, logo após o circuito aqui, nós ainda vamos bater um papo rapidinho. Beleza, então? Então vamos ao circuito, né, pessoal? Como eu estava dizendo para vocês, nós vamos falar aqui sobre o circuito high-low. O que é esse circuito high-low afinal, que utiliza duas bombas, né? Primeiro o termo high-low aqui significando, né, alta e baixa, que é o que a gente chama no Brasil, circuito alta e baixa, né? Então vamos para o circuito. Primeiro, quando a gente fala de circuito high-low, nós estamos falando de um circuito que ele tem, digamos que, dois modos de operação. Beleza? A primeira etapa é a etapa de aproximação da peça. A gente pode imaginar aqui uma prensa. Então, a prensa, até que o cilindro chegue na peça, tem um período de aproximação. O ideal é que essa aproximação seja a mais rápida possível, para efeito de economia de tempo mesmo. O cliente, a empresa, ela quer produzir o mais rápido possível. Então, quanto mais tempo nós ganharmos no período de aproximação, que é um período que não produz, digamos assim, melhor. Né? E quando chegar o período, né, ou a fase da execução, o ciclo da execução, aí sim a gente precisa de ter uma velocidade controlada, uma velocidade, digamos que lenta, porém aplicando toda a força necessária para a execução da atividade. Então esse período de aproximação é um período onde o equipamento opera a baixa pressão, porém a gente precisa de uma alta vazão para que a aproximação seja rápida. Na sequência, como eu disse, a gente precisa de uma pressão maior, né, uma pressão alta, que é a pressão para execução do trabalho, porém uma baixa vazão, porque essa execução agora ela vai ser, entre aspas, aqui lenta. Sendo assim, nós temos o circuito de baixa-alta, né, ou alta-baixa, que a gente utiliza aqui e encontra em termos em inglês como high-low. Uma explicação breve do circuito, nós vemos aqui duas bombas e um motor. Nós temos a bomba de alta, que é uma bomba que opera com baixa vazão, porém alta pressão, e a bomba de baixa, que é o contrário. Ela tem uma alta vazão, ela entrega um alto volume de fluido, de óleo, porém a uma pressão baixa. A gente observa que durante a fase de aproximação, as duas bombas elas vão enviar o fluido hidráulico, né? A bomba de baixa enviando seus 30 GPM, aqui, galões por minuto, a bomba de alta apenas 5, perfazendo um total de 35 GPM a uma pressão inferior a 500 PSI, que é o limite da pressão ajustada aqui na válvula de descarga, lembrando que essa é uma válvula de descarga. Como é um período de aproximação, a gente precisa de velocidade alta, como a gente havia dito. Quando eu acionar a válvula aqui, colocando posição aqui de vias cruzadas, o que vai acontecer? A somatória das vazões aqui serão encaminhadas para a câmara traseira do cilindro, fazendo com que esse cilindro avance. Beleza? Porém, quando esse cilindro tocar na peça, o que vai acontecer? A pressão vai subir, porque o cilindro vai precisar de fazer mais força para poder conformar a peça, para a realização do trabalho, né? No momento que essa pressão subir, o que vai acontecer? Haverá um piloto, vocês estão vendo a linha pilotada aqui, né, de piloto aqui. Essa linha piloto, vocês podem ver que ela está conectada aqui, onde nós temos a bomba de alta pressão e baixa vazão. Ela vai pilotar, vai abrir a válvula de descarga e vai descarregar o óleo, que é a bomba B, a vazão da bomba B, direto para o reservatório. Tá? Isso aqui é muito importante porque eu vou diminuir bastante o consumo de energia e também reduzir bastante o aquecimento de óleo, porque eu estou enviando óleo direto para o reservatório. Eu não preciso mais dessa vazão, porque aqui para a execução do trabalho eu não posso ter uma alta velocidade de avanço do cilindro, ou dependendo do contexto, aí, se tivesse um motor hidráulico, eu não poderia ter uma alta rotação. Olha? Então essa válvula de retenção impede que o fluxo, né, que a vazão da bomba A ela siga em direção à válvula de descarga,
fazendo então com que o óleo seja obrigado a ir em direção ao cilindro e avançando agora bem mais lentamente, porque eu tenho apenas os 5 GPM, porém com a pressão necessária para o trabalho, que são os 1500 PSI. Bom, quanto de economia de fato a gente está falando aqui, né? Eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos com números, né? Hipotético aqui, é claro, com base nesse circuito, mas só para vocês terem uma ideia da razão da economia que a gente tem aqui. Vamos lá. A fórmula que eu vou utilizar é essa fórmula que a gente calcula para saber qual que é a potência necessária do motor elétrico para poder fornecer essa vazão e necessária para esse circuito aí, né? A gente pode utilizar também, evidentemente, para outras situações. Mas a fórmula ela consiste em a vazão, que aqui no nosso caso estamos usando em GPM, galões por minuto, vezes a pressão necessária dividido por 1714. Isso aqui já vai me dar o resultado em HP. Okay? Primeiro exemplo, durante a fase da aproximação, ou seja, uma fase de baixa pressão. Nesse período de baixa pressão, como eu disse para vocês, nós temos as duas bombas trabalhando juntas, somando as vazões. Então, eu tenho os 35 GPM, 30 da bomba de baixa e 5 da bomba de alta. Como a gente vai operar no máximo que é 500 PSI, eu já coloquei o 500 PSI e a gente tem então um consumo aí de 10,2 HP, ou a gente precisa dessa potência para poder fazer com que esse cilindro avance na fase de aproximação nessas características que nós falamos, ou seja, com, digamos, alta velocidade. Beleza? Para a parte de serviço, né, ou baixa velocidade e alta pressão, nós vamos utilizar a mesma fórmula. Se você quiser exercitar um pouco aí, você pode dar pausa no vídeo e tentar fazer. Beleza? Ou seja, durante a execução do serviço, que a gente precisa agora de alta pressão, porém a velocidade é baixa, nós observamos que apenas a bomba de alta pressão está atuando agora. Né? Os 1500 PSI, alta pressão. E entregando baixa vazão, porque a gente não quer velocidade agora a gente quer força. Né? E nós sabemos que pela fórmula de pressão igual força sobre área, para a gente ter força, a gente precisa multiplicar a pressão pela área do cilindro. Sendo assim, observem agora a diferença que nós teremos de consumo. 4, arredondando aqui 4 HP para 10,2 HP. Olha a diferença aqui de potência necessária em cada uma dessas fases. A gente vê claramente aqui a quantidade de energia que está sendo economizada aqui nesse ponto. Vou falar um pouco mais sobre essa questão de economia e tal, nas considerações que eu vou fazer daqui a pouco. Mas aqui já ficou bem evidente a diferença que nós temos ao utilizar duas bombas. Né? Tentem imaginar aí, ou melhor, tentem fazer depois uma situação em cima dessa aqui, de um cilindro ou de um circuito onde eu tivesse apenas uma das bombas. Se eu tiver apenas uma bomba, só a bomba de alta aqui, eu vou conseguir realizar a atividade? Eu vou. Mas imagine a eternidade que vai ser esse período de aproximação. Tempo que vai demorar para essa aproximação acontecer. Improdutivo. Né? Ah, mas eu posso utilizar então apenas uma bomba de alta, mas também com alta vazão. Bom, aí você teria uma bomba muito grande, muito cara, sem levar em consideração, e depois você pode fazer o cálculo, que é o que eu pedi para vocês fazerem, que é você, com 35 GPM, aplicar os 1500 PSI durante todo o trajeto. Vocês vão ver que o consumo é muito grande, muito alto. Lembrando que todo equipamento, tá, máquina, na engenharia, a gente precisa trabalhar com a questão da eficiência. É assim com carros, é assim com equipamentos eletroeletrônicos. Na hidráulica também não é diferente. A gente sempre quer produzir mais, gastando menos. Né? E o detalhe, né, de uma máquina bem projetada é essa. É o consumo, a eficiência também. Beleza? Então vamos lá para as considerações. Lembrando que a gente pode explorar vários outros aspectos aqui deste circuito, mas hoje eu trouxe para vocês apenas essa questão aqui do consumo, para vocês verem bem que quando vocês enxergarem agora um circuito hidráulico onde vocês trabalham, por exemplo, tiverem duas bombas,
você já consegue verificar neste circuito que a questão ali está envolvido também a eficiência da máquina. E é claro que, com base nisso, como eu disse, a gente pode explorar várias outras situações aqui. Mais para frente eu vou explicar para vocês, nas considerações eu já falo um pouco também. Beleza, então, pessoal? Então, vamos ali para as considerações. Bom, como vocês viram no circuito aí, ficou bem claro a questão da economia de energia. Às vezes, a gente, quando trabalha com hidráulica, principalmente parte de manutenção, é muito comum a gente focar, às vezes, apenas, tá? Apenas, e não estou falando que não seja importante, mas apenas na parte de manutenção, da execução da manutenção em si, né? Eu vou até fazer um trocando ideia sobre isso mais pra frente, mas quando a gente entende o porquê de algumas coisas serem inseridas em um sistema hidráulico, e aí no caso nós vimos um circuito ali, um diagrama, a gente passa a compreender melhor o próprio funcionamento do circuito. Então nós vimos nesse circuito aí que o objetivo era o quê? Economia de energia. Às vezes, eu já ouvi isso, né? É muito comum, principalmente no início, a gente não se preocupar tanto com essa questão de economia de energia, né? É algo do tipo assim, quem paga a energia, a conta de energia é a empresa. Eu estou preocupado com isso, não, o negócio é a máquina está funcionando. Ok, você pode pensar assim, só que pensa o seguinte, se você entendeu bem esse circuito aqui, essa capacidade sua de análise agora também foi aumentada. Agora você vê um circuito que tem 2 cilindros, que tem duas bombas, né, pode ter 2 cilindros também, ou quantos forem, mas você acabou de ver que a somatória, né, das ações dessas bombas dão ao circuito uma determinada característica. Então nós temos aí um avanço rápido, né, para economizar tempo de processo, a empresa produz, o cliente quer velocidade, então você consegue conferir essa velocidade num tempo que a máquina não está de fato produzindo. Se for uma prensa, ela está produzindo quando ela está de fato prensando a peça, né? Porém, durante esse tempo de aproximação, que é um tempo morto, a gente consegue acelerar. Eu até falei para vocês no final do vídeo, para depois, se vocês quiserem exercitar e fazer o cálculo de quanto que seria o consumo de energia se a gente não estivesse trabalhando com as duas bombas, né? Eu nem levei em consideração aqui, claro, a questão do tempo, a gente não vai entrar no mérito dessa questão agora, mas ali ficou bem claro que você entender que existem duas bombas, é para melhorar o processo, é para a máquina avançar mais rápido, essa coisa toda, isso te dá uma clareza maior na interpretação de diagramas. Por consequência, faz com que você consiga resolver problemas mais rápido, né? Então, como eu disse para vocês no vídeo de como ser um técnico melhor, a soma desses conhecimentos é que vão acelerando a sua tomada de decisão quando surgir um problema, tá? Ali eu mostrei para vocês apenas um único sistema, uma única forma de economia de energia, mas tem várias outras, né? Aqueles Power Saving Circuits, são vários circuitos ou várias técnicas que os projetistas usam para poder tornar o equipamento mais eficiente, tá? Que é produzir mais com a mesma quantidade de energia ou desperdiçando o mínimo possível de energia, né? É como se fosse aqueles selos, né? ABC lá do consumo de componentes de equipamentos elétricos, né? Que a gente tem em casa aí. Mas eu mostrei para vocês ali um sistema com duas bombas. Daquele sistema que vocês viram ali, a gente pode extrair muitas questões de análise de circuito, de cálculos, né? Ali a gente fez um cálculo só de consumo, mas você pode calcular velocidade, uma série de fatores aí, né? Então, só para mostrar para vocês que assim, eu sei que muitas pessoas ainda têm dificuldade com questão de aplicar, sabe, estudo sobre hidráulica, né? Não vou fazer conta, esse negócio não usa. Cara, utiliza, né? Você agora vendo um circuito desse com duas bombas, quando você pegar, se na sua área lá, onde você trabalha, tiver um circuito hidráulico que tenham duas bombas, você já vai olhar com um olhar um pouco diferente. Falei, cara, será que o cara colocou essas duas aqui, então é para ganhar esse tempo, tal? Aí você já começa a fazer, pelo menos eu fazia muito isso, né? Você começa a pensar, mas e se a bomba tal der problema? E se essa válvula abrir? E se essa válvula, a válvula de descarga, ela, sei lá, travar aberta, né? Como é que vai ser? Qual característica que vai apresentar no circuito? Sabe? Então tem uma série de questões que você pode formular em cima desse tipo de circuito, que isso vai te preparando para eventuais problemas que podem acontecer no sistema, né? Como eu disse, esse circuito aí foi só uma fração mesmo, é só arranhar mesmo a superfície do que são os circuitos, né, de Power Saving, que a gente chama, né? Pelo menos é o termo que utiliza em inglês, tá? Por isso que eu estou usando aqui, porque se vocês forem pesquisar mais a fundo, vocês vão encontrar esse termo aí.
nos cursos, né, que eu ministrei de Power Savings, né, de sistema, modos, métodos de economia de energia, eu sempre cito, né, isso aí é um exemplo dentre muitos que tem lá. Inclusive, né, até dando um spoilerzinho, fica de olho na caixa de e-mail de vocês, que depois informações muito boas a respeito disso, tá, de cursos, tal. O pessoal me pergunta muito no Facebook também. A gente aprende circuitos hidráulicos analisando circuitos que já existem, mas também analisando circuitos menores que têm ali o princípio do que existe nos circuitos maiores. A gente trabalha dessa forma, que é tudo integrado, né? Mas fiquem de olho aí. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai trazer mais conteúdo. Aos poucos eu vou colocando agora conteúdos com um pouco mais de matemática. É muito importante para o técnico em hidráulica conhecer, né, saber fazer alguns cálculos, algumas contas. Você pode ver que são contas fáceis, aplicação de fórmula direta. É claro que quando a gente for avançar, né, nas camadas mais complexas da hidráulica, né, na parte proporcional, derivativo, controle PID, essas coisas, aí, cara, realmente aí começa a uma matemática bem mais complexa e tal, mas não é esse o nosso objetivo por enquanto. Mas com poucos cálculos, com pequenas coisas, a gente já consegue avançar bem e entender melhor os circuitos hidráulicos. Beleza? Olha, tenta fazer o exercício que eu falei para vocês lá. Deixe os comentários aqui. Eu tenho lido e respondido todos à medida do possível. Não esqueça de curtir e compartilhar, né, o vídeo. Se inscreva se você ainda não está inscrito para receber em primeira mão os vídeos. Se você tem interesse em aprofundar ainda mais, então, cara, eu quero conhecer ainda mais, tem os nossos cursos também, tem o link na descrição, você pode ir lá e ver, e conhecer, ter noção, a gente vai conversando aí. Beleza? Então, pessoal, olha, boa semana para todos vocês. Continue mandando as dúvidas, no e-mail sempre que posso respondo. Acho que eu respondo quase todas, tá? E vamos aí trabalhando para sermos profissionais melhores, trabalhar com mais segurança e melhorar a nossa vida, né? Essa é uma área muito bacana, eu creio que você vai gostar de aprender cada vez mais. E eu tenho aprendido muito com algumas perguntas, tá? Muitas perguntas que vocês mandam aí são perguntas difíceis, é difícil, cara. Mas eu pesquiso e aprendo mais e falo, cara, né? Eu recebo várias perguntas, comentários aqui que são de pessoas que eu acho que eu particularmente teria muito prazer se pudéssemos trabalhar junto, tá? Então, grande abraço aí a todos e até mais.